A fundação, quando foi criada com o trabalho do professor Rui Leme, mas experimentou uma forte resistência inicial, devido às limitações que a universidade via no relacionamento com a fundação. Então, naquela época se discutiu muito e foi uma época que também foi criada uma outra fundação, que é a FDTE, né? E convivemos desde essa época até aqui, e durante muitos anos sempre houve essa discussão sobre o papel da fundação em relação à universidade. Mas uma coisa que o professor Rui Leme já tinha deixado aqui como diretriz para nós, era que nós devíamos fazer os nossos trabalhos, a nossa ligação com o meio empresarial e a universidade, mas que não haveria, digamos assim, uma superposição entre a estrutura da universidade e a estrutura da fundação. Então, a fundação foi criada por professores e sempre foi gerida por professores. Tem dois mecanismos importantes na direção: a direção executiva e o conselho de administração da fundação. A direção executiva trata de aplicar aquilo que o conselho determina, e o conselho procura se manter compatível com as regras da universidade e com as regras das fundações que têm ligação com o Ministério Público. A gente ficava encantado com as aulas do professor Rui Leme. Ele tratava assunto árido de uma maneira extremamente didática. Então foi a época que eu fui aluno do professor Rui Leme, foi a época que ele foi assumir o Banco Central. Apesar disso, ele vinha aqui, dava sua aula normalmente, no horário regular, direitinho, acompanhava todo o curso e todos os alunos. Ele era um exemplo de comportamento para nós. Enquanto nós seguimos a linha que foi traçada pelo professor Rui Leme, nós estamos no bom caminho. Havia uma preocupação, na época do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a parte da tecnologia industrial básica, problemas de metrologia que existiam aqui no Brasil. A cultura da qualidade naquela época aqui era muito pobre, né? Havia muito poucos trabalhos nessa área. E foi aí que o Ministério da Ciência e Tecnologia resolveu então incentivar que se houvesse um avanço na área da qualidade. E naquela época começou o movimento mundial em termos da qualidade, com a influência do Edward Deming nos Estados Unidos e no Japão. E então as empresas trouxeram para cá o grupo do Deming. E o Deming procurava, dentro da filosofia dele, pessoas que tivessem conhecimentos de estatística e experiência industrial. Então eu me juntei a esse grupo, eu e o professor Melvin nos juntamos aos esforços de quando o professor Deming chegou aqui, começamos a trabalhar com a parte de controle estatístico de processos, que foi o que levou o Ministério da Ciência e Tecnologia a nos chamar a participar do esforço do Movimento Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Quando se criou o PADCT, eles foram buscar, na verdade, três tipos de influência na área da qualidade. A visão que tinha o pessoal de Minas, mais uma visão que vinha da área siderúrgica, pela proximidade com os japoneses, do modelo japonês de gestão da qualidade. Nós passamos por uma influência muito forte aqui da visão americana da estatística do controle de processos, que veio através da participação do grupo do professor Edward Deming, que nessa época também fez um movimento muito forte de qualidade nos Estados Unidos. E havia a parte que vinha mais da parte inglesa, que era a parte que vinha através do INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, e que tinha o IBQN, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear. E o governo nos colocou para trabalhar em conjunto, uns para aprenderem um pouco daquilo que era a linha do outro, e tratar de integrar isso aqui para criar então uma cultura de qualidade que fosse mais próxima do modelo brasileiro. Por que eu estou até hoje aqui na Vanzolini, já aposentado, né? Por que continuo? Porque acabei digamos assim, me apaixonando pelo funcionamento da escola, porque durante o tempo que eu fui aluno, houve um acompanhamento muito
carinhoso dos professores em relação aos alunos. Então a ideia da formação de professores, de mestres, de dar uma continuidade aos conhecimentos que são desenvolvidos, é uma coisa fundamental aqui. E hoje em dia temos 2 professores mais antigos ainda no departamento, que são o professor Miguel Santoro e eu. Somos os mais antigos. Mas trabalhamos junto com os mais novos. E muitos dos novos que estão aqui vieram por influência nossa, porque como nós fomos muito ajudados pelos professores Fadiga, Sansão, Ellen Rieder, tratamos de ajudar muitos outros alunos que hoje ocupam posições importantes aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Pedro Passos, que é do Instituto de IED e que foi fundador da Fundação Nacional da Qualidade, foi nosso aluno e continua interagindo aqui através da empresa na qual ele foi dirigente, que é a Natura. Então, tem toda uma ideia de, à medida que vão se desenvolvendo os cursos, nós vamos trazendo os melhores alunos, os alunos mais bem-sucedidos no mundo empresarial, para trabalharem aqui e continuarem com essa onda de formação de pessoas e de divulgação do conhecimento.